O Internacional que fechou com um novo reforço para as categorias de base. No dia de hoje eu quero te falar sobre a promessa de 17 anos de idade, Jaziel Augusto, mais conhecido como Jajá, que veio da Ferroviária, um dos destaques de São Paulo. Eu quero te explicar quando e com apenas 16 anos de idade, para qual categoria que ele já vai entregar. Outra informação também que eu quero te falar é sobre a primeira saída que o Inter deve ter no departamento de futebol para 2024, porque além do Magrão, além da possibilidade de Eduardo Cudê não ser o treinador para 24, também tem mais um diretor que deve deixar o Inter no final da temporada em caso de não permanência, por exemplo, de Alessandro Barcelos. Até mesmo caso o Alessandro Barcelos fique, a permanência dele já é bem certa. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, Colorados! Sejam muito bem-vindos com novas informações aqui sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar aqui também as notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, então não perde. No primeiro link na descrição, Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações sobre o Internacional. Eu quero começar aqui nesta manhã de quarta-feira, o Inter que está no seu último dia de folga, amanhã 10h30, está marcada a representação do Internacional, focada para o jogo da outra semana, lá do outro domingo, que é no dia 26 de novembro, que é contra a equipe do Red Bull Bragantino no estádio Beira-Rio, jogo para o Inter. E, teoricamente, se vencer, entra de férias dentro do Campeonato Brasileiro, porque daí chega a 46 pontos, já não tem risco mais de ser rebaixado para a segunda divisão e, obviamente, vai brigar ainda por uma vaga na Sul-Americana, mas a tendência é que daqui a pouco, até com os próprios 46 pontos, vai depender, obviamente, do que os outros clubes, no caso, Santos, Vasco, fazer, mas até mesmo com os próprios 46 pode ser que o Inter já esteja na Sul-Americana. Então o Inter que nesta próxima rodada pode já definir essa situação do brasileiro e basicamente quase que entrar de férias já, tá bom? Mas eu quero te falar aqui sobre outras situações. Eu quero te contar aqui um primeiro bastidor sobre Eduardo Cudê. Todo mundo sabe que o Cudê, principalmente depois da eliminação pro Fluminense, está muito abalado, né? E queira ou não, ele acabou externando isso para os jogadores, né? E ele vem falando muito isso nas entrevistas coletivas, diversas vezes ele vem voltando lá naquele assunto do Fluminense, daquela eliminação que certamente não foi só traumática para os jogadores, mas também, obviamente, foi traumática para nós torcedores. E até uma permanência do Eduardo Cudê, que já era muito certa, principalmente depois da eliminação, a gente ainda falava da permanência do Cudê, depois que ele venceu aquele Grenal por 3-2, depois que ele emendou ali algumas histórias importantes, por exemplo, né, depois do Grenal tocou, por exemplo, 7-1 no Santos, teve aquela vitória no Vasco, teve aquele deslize ali no jogo contra o Bahia, mas ali a explicação, né, que ele não tinha todos os jogadores, a maioria estava com a data FIFA, com as suas respectivas seleções, não tinha Valência, não tinha Rocher, não tinha Arangues, não tinha Johnny, então a derrota foi explicada naquela situação. Depois do Vasco, o Inter ainda perde, né, aqueles 2 tropeços contra Curitiba América, e ali começa a se discutir muito o trabalho do Eduardo Cudê, e depois tem a vitória contra o Cruzeiro por 2-1, e nessas últimas rodadas o Inter não vem fazendo boas atuações contra o Fluminense, fez uma péssima atuação, o Fluminense que depois de ser campeão da Libertadores, e depois ainda teve jogo contra o Palmeiras. A gente sabe que dependendo, e realmente nesse momento uma vitória do Palmeiras foi o melhor resultado para o Grêmio não assumir a liderança do Campeonato Brasileiro e não correr o risco também de ser tricampeão brasileiro, e o primeiro gaúcho a ser tricampeão brasileiro, por exemplo, na história dos pontos corridos. Óbvio, o Grêmio ainda tem essa possibilidade, mas agora ela diminuiu bastante. Então, até que uma derrota pro Palmeiras não foi tão ruim, mas o que se sabe é que o dele tá muito, principalmente, ainda segue muito abalado, principalmente depois da eliminação pro Fluminense, da maneira que foi, dos requintes que foi e do modo que o Inter poderia ter matado aquele jogo diversas vezes e até de ter evitado o gol caso não tivesse, por exemplo, diversos erros individuais. Mas além disso, como eu te falei, a permanência dele ainda não está garantida para a próxima temporada. Mas eu quero te falar aqui também sobre uma outra situação, que é sobre Gustavo Grossi. Gustavo Grossi, que é o diretor das categorias de base do Internacional, e é um cara que nesse momento não tem o seu futuro definido no Inter. Por que ele não tem o futuro definido hoje no Internacional? Ele é um cara que nesse momento ele cuida ali de todas as categorias de base do Inter. Ele chegou para mudar, entre aspas, essa base do Inter, né? Ele que tinha feito um baita trabalho no River Plate, ele ficou anos no River Plate, conseguiu formar baita jogadores. Ezequiel Palacio, que hoje trabalha em Leverkusen, o Julian Álvares, que hoje está no Manchester City,
o De La Cruz, que ainda segue no River Plate, Martínez Quarto da Fiorentina, enfim, diversos jogadores ele formou no River Plate e ele chegou com esse projeto dentro do Internacional. Obviamente, em 3 anos ele formulou ali, fez sub-8, sub-9, sub-10 no Inter, então a gente só vai ver realmente esses frutos daqui a alguns anos, né? Os jogadores que ele formou ali atrás, a equipe sub-16 do Inter, que foi uma equipe que ele formou, tá muito bem, ganhou inclusive a Copa Gramado, tem vários jogadores, tem a maior promessa hoje do Inter, que é o Gabriel Carvalho, que lembra muito Alan Patrick, tem o Ricardo Matias, que ele trouxe propriamente da Ferroviária, vou falar de um outro reforço que o Inter fez também da Ferroviária nesses últimos dias, mas o Gustavo Grossi, ele tem contrato com o Inter até maio de 2024, então até maio de 2024 ele vai ficar no Inter. Só que ele tá recebendo uma sondagem muito forte e a tendência é que ele vá para esse clube que é o Flamengo. O Flamengo tá interessado no Gustavo Grosso, todo mundo sabe que o Flamengo em termos de estrutura é a melhor categoria de base do Brasil, é o melhor lugar para se trabalhar. E o Flamengo, querendo ou não, em termos de estrutura, de valores, é o clube com maior arrecadação do Brasil e certamente fora do país é tratado assim como um dos maiores clubes do país. E o Flamengo paga muito bem, como eu falei anteriormente. E dá uma estrutura e um projeto para o Gustavo Grossi conseguir também construir algumas coisas interessantes. Então a ideia é que realmente o Gustavo Grossi, nesse momento, vá, por exemplo, para o Flamengo. Ele deve receber essa proposta e deve ir para o Flamengo. Ele tem uma relação muito forte com o presidente Alessandro Barcelos. Se o Alessandro Barcelos for reeleito, existe a possibilidade sim de permanência por parte do Gustavo Grossi. Mas em caso, por exemplo, o próprio Melo falou isso agora de maneira pública, que o Melo gostaria de ter um cara, um profissional brasileiro dentro dessa área do Gustavo Grossi. Ele gostaria que fosse um profissional brasileiro e não um gringo. Então o Roberto Melo já deixou muito bem claro que se ele for eleito, possivelmente o Gustavo Grossi não vai permanecer na próxima temporada. E aí, já colocando o interesse do Flamengo nessa parada, aí sim acaba com qualquer possibilidade, tá bom? Outra coisa também que eu quero te falar é sobre um reforço que foi feito nas categorias de base. O Inter que está sempre captando novos jogadores e contratando novos jogadores. E o Inter contratou um meio-campista chamado Jaziel Augusto, da geração 2006. Ele tem 17 anos de idade, ele é tratado como, né, e tem um apelido de Jajá, e que é como ele é conhecido, e ele estava nas últimas temporadas na equipe da Ferroviária. O Inter vem captando muitos jogadores da Ferroviária, porque dentro de São Paulo, né, a Ferroviária de Araraquara é um time que faz muitos jogadores. Inclusive o contrato dele já foi publicado no BID, ele é jogador do Inter, ele vai iniciar na categoria já sub-17, porque tem 17 anos e deve fazer inclusive alguns treinamentos na categoria até mesmo sub-20, sub-19. Mas é uma contratação que o Inter faz ali pro meio campo, é um jogador que pode fazer ali a segunda, terceira posição de meio campo, acho que também pode ser, dependendo da posição, ser levado até mesmo pro lado, e é um jogador que chega aí nesse tipo de captação. O Inter que fez diversas contratações nessa temporada, não só para a categoria sub-17, mas também para a categoria sub-15, sub-12, sub-10, sub-20 também. O Inter contratou muitos jogadores no começo do ano, né, de captações de atletas que se destacaram muito na Copinha, inclusive a Copinha que começa agora, e o Inter vai fazer na próxima temporada várias captações que deve fazer. E o Jajá é mais uma dessas captações, lembrando que a segunda principal hoje promessa do Inter da base, que é o Ricardo Matias, que é um jogador que é sempre convocado para a seleção brasileira sub-17, é um jogador que veio até mesmo, por exemplo, da própria Ferroviária de Araraquara, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!